Olá, meus amigos, sejam bem-vindos ao canal Só a Bíblia. Estamos de volta aqui no capítulo 2 dessa série, uma forma interessante de marcar a Bíblia. Uma coisa interessante que eu deixei de informar no vídeo anterior sobre essa cor azul aqui, tá? Mais uma informação importante sobre essa cor azul aqui. Por quê? Essa cor azul, a gente vai marcar alguns versículos também na Bíblia, que são versículos interessantes. E essa cor já vai fazer parte, né, que dá sentidos ao versículo de laranja. Porém, tem uns versículos aqui na Bíblia, pelo menos naquela Bíblia antiga lá, que tem muitos versículos que estão marcados de azul. São versículos importantes, tá? Deixar claro sobre isso. Sobre essa Bíblia aqui, é uma Bíblia simples, não é Bíblia de estudo, tá? É muito difícil de achar, foi muito difícil eu encontrar essa Bíblia aqui. Alguém que estava fazendo uma organização na igreja tinha essa Bíblia aqui e eu pedi essa Bíblia. Por que eu gosto dessa Bíblia? Se você observar, aqui, ó, eu gosto dessa Bíblia por causa disso. Os versículos aqui, ó, eles são um embaixo do outro, né? Tem algumas Bíblias que os versículos ele ficam no meio dos textos, né? Fica espalhado no meio do texto. Eu não gosto de Bíblia assim. E eu gosto dessa Bíblia também por causa desse espaçamento aqui, ó, entre os textos. Aqui, eu tenho esse espaço aqui que eu posso usar para me colocar as referências, escrever as referências do lado do versículo. Tipo, se eu marcar o versículo 26, aqui do ladinho dá para me colocar uma referência aqui. Também aqui, ó, esse espaço aqui é perfeito aqui para escrever informações aqui de referências aqui, ó. Isso é muito interessante. Por isso que eu gostei dessa Bíblia aqui, tá? Mas vamos lá. A gente estava aqui no livro de Gênesis, no capítulo 1, né? A gente já marcou o título aqui. E eu falei que a gente ia marcar os versículos que mostram a divisão de um dia da criação para outro dia, certo? E eu falei que ia usar uma caneta, a caneta azul, esse azul escuro aqui, mas eu decidi que eu vou usar essa caneta azul claro aqui mesmo, tá? Porque são versículos importantes e ele vai nos ajudar aqui a entender onde fica a divisão, né? A divisão de cada dia da criação. Então vamos lá. O versículo que mostra a divisão do primeiro dia da criação, quando você faz a leitura, você se identifica aqui no primeiro dia. Ele é finalizado aqui no versículo 5. Chamou Deus a luz dia e as trevas noite. Houve tarde e manhã o primeiro dia. Então, nesse caso aqui, o que eu vou fazer? Eu já vou pegar aquela caneta azul que eu falei para vocês, a caneta azul clara, e vou marcar aqui, ó, para vocês. Vamos marcar aqui, ó. Vou pegar aqui e vamos marcar aqui no versículo 5. A gente faz um círculo, tá? Nesse caso aqui eu usei essa bolinha aqui. Tem essa outra maior aqui que eu já expliquei para vocês, né? Essa aqui eu uso para marcar os versículos que tem 3 dígitos, né? Nesse caso aqui, ó. Esse aqui é maior do que esse. Esse aqui eu uso para 2 dígitos e esse aqui para 3 dígitos. Esse aqui se encontra no livro de Salmos. Mas vamos lá. Então já marquei aqui o primeiro versículo, versículo 5. Chamou Deus a luz dia e as trevas noite. Houve tarde e manhã o primeiro dia. Quando eu faço essa leitura e observo essa marcação aqui, eu vou entender que daqui para trás é o que acontece no primeiro dia da criação. O versículo 1 é só o resumo, né, de tudo que Deus criou. No princípio criou Deus os céus e a terra. Agora, do versículo 2 já vai mostrar, né, o processo da criação de cada coisa. Então, aqui no versículo 5 finaliza o primeiro dia da criação. E onde que eu vou identificar o segundo dia da criação? A gente identifica ele aqui no versículo 8. Né? Houve tarde e manhã o segundo dia. O que eu vou fazer? Mais uma vez, eu vou marcar esse versículo aqui, versículo 8, de laranja, de azul, né? Azul claro. Se você quiser acompanhar isso também na sua Bíblia, então aqui a gente já marcou aqui o segundo versículo, né? De azul. Onde que a gente vai identificar agora, houve tarde e manhã, o terceiro dia? A gente vai procurar aqui, né? Aqui a gente não encontrou, e a gente vai fazendo a leitura aqui, ó. Viu Deus que isso era bom, houve tarde e manhã o terceiro dia. Então a gente já encontra aqui no versículo 13. Então a gente vai fazer a mesma coisa aqui, ó. Vai chegar no versículo 13, vai pegar e fazer um círculo aqui no versículo 13, né? Sobre a marcação aqui também, irmãos, vou mostrar do outro lado como que fica a tinta da caneta do outro lado. Ó, tá vendo aí como é que fica? Não faz aquela borradeira, né? Não fica borrado, aquele trem borrado, né? Aqui, ó. Esse aqui, quando eu marco o versículo, às vezes nem mostra o versículo que foi marcado, certo? Fica
desse jeito aqui, ó. Marquei o versículo 13. Quando você vira aqui, ó, olha como é que fica. Fica bem fraquinho, ó. Não dá nem para perceber direito, certo? Então não fica aquele trem borrado. Mas vamos lá. A gente continuando aqui, a gente vai procurar o próximo versículo que diz, né? Houve tarde de manhã, esse aqui foi o terceiro dia. Agora a gente vai identificar onde fica o quarto dia. Viu Deus que isso era bom. Houve tarde de manhã, o quinto dia. Então a gente já vai marcar o versículo 19 aqui também, certo? Então vamos pegar aqui, vamos marcar o versículo 19. Houve tarde de manhã, esse foi o quarto dia. Então agora a gente vai continuando, a gente faz a leitura, continuando na leitura, a gente vai procurar houve tarde de manhã, o quinto dia, né? Vamos lá, vamos dar uma olhadinha aqui. Aqui, ó. Houve tarde de manhã, o quinto dia. Então aqui a gente, mais um versículo para a gente marcar aqui de azul, né? Tarde de manhã e o quinto dia. Vamos agora para o sexto dia. Vamos ver onde que a gente vai identificar aqui o sexto dia. Vamos lá, criou o homem. Vamos lá. E viu Deus tudo quando fizerem, e esse que era muito bom. Houve tarde de manhã, o sexto dia. Então agora a gente encontrou aqui, tarde de manhã, o sexto dia, no versículo 31. Então vamos fazer a mesma coisa. Vamos marcar aqui o versículo 31. Então aqui a gente já, no primeiro capítulo, a gente já conseguiu aqui fazer a divisão, né? Do primeiro dia, aqui, daqui para trás o primeiro dia, daqui para trás o segundo dia e assim por diante, entendeu? Fica muito mais fácil essa maneira de marcar a Bíblia. Tá, o que mais que a gente pode encontrar aqui ainda no capítulo 1 do livro de Gênesis? O que mais que a gente pode encontrar? Lembra que eu falei para vocês que o versículo vermelho é Deus falando diretamente conosco, nos dando uma instrução, né? Ensinando para nós a maneira que a gente deve se comportar. Então, onde que eu encontro esse versículo aí? Onde que eu posso identificar esse versículo no primeiro capítulo de Gênesis? Vamos lá. Eu identifico esse versículo esse versículo aí do 29. Por quê? É uma instrução que Deus deu para Adão e Eva, porém, para mim, eu entendo que é Deus que está também instruindo essas informações para mim. Por quê? O que está escrito no versículo 29, meus amigos? Aqui é Deus falando com Adão e Eva, mas eu tiro essas informações para mim, entendeu? Por isso que eu marco esse versículo de vermelho como se Deus também estivesse passando essas informações para mim. O que ele diz aqui? Ó? E disse Deus ainda, eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente, e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente. Isso vos será para mantimento. Tá vendo que essa é a instrução aqui que Deus falou para Adão e Eva. Porém, essa instrução que Deus também pode estar falando comigo, contigo. Por quê? Deus está mostrando para nós que o alimento ideal para o ser humano ter uma saúde boa, certo? São esses alimentos aqui que Deus falou para Adão e Eva. Como Deus é o nosso Criador, Ele sabe o que é melhor para o nosso organismo. Ele nos criou, Ele sabe como é que funciona o nosso organismo. Então, o que Ele fala? Ele dá essa instrução dos alimentos ideais para a gente ter uma boa saúde, certo? Então, eu identifico esse versículo 29 como Deus está trazendo essa informação também, não somente para Adão e Eva lá na época, né? Mas também para nós hoje. O que eu vou fazer então? Outra coisa, ó. Quando a caneta estiver falhando, é bom você ter um papelzinho desse aqui, tá? Para você fazer um risco aqui, porque às vezes, ó, aqui, ó, não tá nem riscando. Às vezes a caneta não quer funcionar. E para você não ficar riscando a sua Bíblia, você risca no papelzinho do lado aqui, entendeu? Então vamos lá. Vamos no versículo 29. Eu vou marcar ele de vermelho. Deus está me ensinando que eu tenho que me alimentar de uma forma mais saudável, né? Então aqui nós encontramos aqui o versículo de vermelho, né? Deus trazendo uma instrução para nós. O que mais? Qual outras cores que eu posso colocar aqui na Bíblia? Vamos lá, tem mais algumas coisas aqui, ó. O versículo 26, eu achei ele muito interessante e eu marquei ele na minha Bíblia de laranja, tá? O versículo 26, o 27 e o 28. É isso que a gente vai fazer a leitura aqui, ó. Vamos ver o que está escrito aqui no versículo 26, 27 e 28. Diz assim, ó. Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança.
Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Façamos o homem à nossa imagem. Então, o homem, nós seres humanos, fomos criados, fomos feitos à imagem de Deus. Então, eu achei muito interessante esse versículo e eu decidi marcar ele de laranja. Eu achei ele muito interessante. Você lembra aqui da tabelinha, né? Então, versículos famosos ou importantes. Esse é um versículo, para mim, é um versículo muito importante. Por isso que eu decidi marcar ele de laranja. Então, vamos lá. Então, a gente vai pegar aqui o versículo 26, tá? E vamos marcar ele também aqui de laranja. O que mais que nós podemos marcar aqui, ó? Eu falei que o 27 também, né? Que diz assim, ó, versículo 27. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Esse é um ponto muito interessante. Eu também decidi marcar ele de laranja também. E o próximo aqui é o versículo 28. Né? Vamos lá, versículo 28. Está escrito assim, ó. E Deus os abençoou e lhe disse, sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. E sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Então aqui, esse também é um versículo que eu achei muito interessante e decidi marcar ele também de laranja. Então aqui nós finalizamos o primeiro capítulo de Gênesis, tá? Com esse tipo de marcação aqui, ó. Só que tem uma informação muito interessante no versículo 5. E eu destaquei, porque isso é bom a gente analisar isso aqui também, ó. Isso aqui está na minha Bíblia antiga. Chamou Deus a luz dia e as trevas noite. Houve tarde e manhã o primeiro dia. Se você observar essa expressão tarde e manhã, em cada dia da criação, essa expressão tarde se refere à parte escura e a parte manhã se refere à parte clara. Então, quando junta a parte escura e a parte clara, dá um dia de 24 horas. O que a gente aprende com isso aqui, ó? Então a gente vai marcar para entender mais detalhes sobre isso, até onde tem mais informações que fala sobre essa expressão houve tarde e manhã, se referindo a um dia de 24 horas. Então aqui a gente vai ter referências que a gente vai levando versículos, cada versículo que tem uma referência vai levando para outro versículo. Isso aqui é uma parte muito interessante, eu vou deixar para o próximo vídeo. Tá? Então é isso aí, o capítulo 1 do livro de Gênesis, a gente já marcou bastante coisa aqui, tá? A gente não finalizou aqui, vou deixar isso aqui para o próximo, do capítulo 2, né? Vamos deixar para o próximo vídeo também. E a gente vai entrar naquela parte, houve tarde e manhã. O que significa essa expressão tarde e manhã? Como eu já falei para vocês, é um dia de 24 horas. Tarde é a expressão para a parte escura do período de 24 horas e manhã é a parte clara do período de 24 horas. Juntando as duas partes, a gente vê a parte escura e a parte clara, dizendo para nós que é um período de 24 horas. Então, espero vocês no próximo vídeo. Se você está gostando desse vídeo, deixa aí no comentário o que você está achando de tudo isso. Se vocês querem que eu continue, porque são os comentários de vocês que me incentivam a fazer mais vídeos aí sobre esse assunto. Se você olhar, é muito difícil ter no YouTube alguém mostrando a forma de marcar a Bíblia de uma forma desse jeito aqui, dinâmica, né? Então, espero que vocês estejam gostando, tá? Se vocês querem mais conteúdos, coloca aí no comentário, deixa um joinha aí pro YouTube também, compartilha esse vídeo com outras pessoas e eu aguardo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau.